Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 26 de novembro, começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sob curadoria do FGV Notícias. Bom, para começar hoje a gente mergulha numa análise bem complexa, viu? Sobre o impacto nas Forças Armadas depois da prisão de militares de alta patente que estariam envolvidos numa trama golpista. E para nos ajudar a entender o que isso tudo significa, a gente conta com a análise da historiadora Martina Spohr, da FGV CPDOC. E olha, segundo a professora Spohr, o ponto aqui é super delicado. Porque, veja bem, os militares detidos não eram os oficiais quaisquer, não. Eles eram, como ela diz, o creme de la creme. Verdadeiras referências, sabe? Não só na parte operacional, mas também intelectual dentro das forças. E é por isso que o impacto disso tudo é, nossa, muito mais profundo e pode definir o futuro da instituição. Essa situação toda, ela tem um efeito duplo, né? De um lado, claro, a punição pode acabar gerando uma certa revolta, um ressentimento naqueles que defendem os militares, que vão enxergar isso como uma injustiça. Mas, por outro lado, e aqui está um ponto-chave, essa crise toda pode ser justamente o empurrão que faltava para uma reformulação, uma modernização no pensamento de defesa do Brasil. Sabe, para finalmente deixar para trás aquela doutrina do inimigo interno, que é uma coisa lá da Guerra Fria e que não faz mais sentido. Então, no fim das contas, a análise da Martina Spohr traz uma certa esperança. A expectativa é que essas condenações, que aliás são baseadas em muitas, mas muitas provas vindas de tecnologia, como grupos de WhatsApp, que elas possam de uma vez por todas desmontar aquela velha ideia de que as Forças Armadas têm um papel de poder moderador na política. Seria, sem dúvida, um passo gigante para a nossa democracia. Mudando de assunto agora, vamos falar de mercado financeiro. E tem uma pergunta que está na cabeça de todo mundo, de todos os investidores. Será que a gente está no meio de uma bolha de inteligência artificial? Olha, que o mercado está eufórico, isso ninguém pode negar. É só a gente olhar para o caso da NVIDIA, aquela gigante dos chips, dos semicondutores. As ações da empresa valorizaram mais de 1.200%. Isso nos últimos 5 anos. É um crescimento, assim, absurdo, que colocou a NVIDIA lá no topo entre as empresas mais valiosas do planeta. E essa euforia toda, claro, lembra muito a bolha da internet, a bolha.com, lá do fim dos anos 90, né? A valorização super rápida, todo aquele entusiasmo, tem semelhança sim. Só que tem uma diferença fundamental. Hoje em dia, as gigantes de tecnologia, as famosas Big Techs, são empresas que dão muito, mas muito lucro. Elas têm balanços financeiros super sólidos e produtos que a gente já usa no nosso dia a dia com aplicação real. E é aí que entra a análise do professor Pedro Teberga, da FGV. Para ele, o mais provável não é que a gente veja um colapso, sabe, uma quebra geral. Pelo contrário, como a inteligência artificial está se tornando uma nova infraestrutura para a economia, com fundamentos bem sólidos, o que a gente deve esperar são algumas correções de rota, um ajuste de expectativas, mas não o estouro de uma bolha, como foi no passado. E para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje, vamos tocar num assunto muito importante: o viés de gênero no mercado financeiro. Tem uma pesquisa super interessante da economista Lorena Hackek, que também é da FGV, que foi a fundo para entender como o mercado percebe as lideranças corporativas. A pergunta que a pesquisa dela faz é bem direta, bem na lata. Será que o mercado reage de um jeito diferente à mesmíssima notícia de uma empresa só porque o CEO é homem ou mulher? E a resposta, infelizmente, é um sonoro sim. E o principal achado da pesquisa é bem forte. O mercado financeiro é muito mais duro, penaliza com muito mais força quando uma notícia ruim vem de uma empresa que tem uma mulher no comando. A mesmíssima notícia, se a empresa for liderada por um homem, tem uma repercussão negativa bem menor. É impressionante. E essa diferença, essa assimetria, aparece de várias formas. Por exemplo, os analistas financeiros revisam as previsões para baixo de forma muito mais pessimista para CEOs mulheres. Os investidores reagem pior às ações e o mais revelador de tudo, gente, esse viés vem quase que totalmente dos analistas homens, que são, aliás, 85% do mercado. Eles costumam discordar mais do que as executivas apresentam, o que é um sinal claro de um preconceito que acaba, na prática, prejudicando o valor dessas empresas. Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!